Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste em pleno feriado. Vamos juntos aí com Viva Voz pela próxima hora. É isso aí, feriado, mas a notícia não para. Um outro assunto do dia foi a indicação de Jorge Messias ao STF. Enfim, habemos ministro. A Samantha Klein traz mais informações sobre isso. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Débora e Vera. Pois é, confirmada, portanto, essa indicação que já era aguardada há meses, mas de fato aí confirmada. E a repercussão foi imediata. Sempre lembrando que Messias era o favorito e a gente já tem aí ruído, inclusive, no Senado. Mas falando aí de judiciário, o ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi às redes sociais, se manifestou aí através de nota da sua assessoria e disse que a escolha do presidente Lula, que deve ser aí aprovada, segundo ele, é uma ótima escolha. Para Barroso, ele disse o seguinte, que foi uma pessoa admirável, um advogado-geral da União. Estou certo de que honrará o Supremo Tribunal Federal. Fico pessoalmente feliz com a escolha de seu nome, disse nessa nota enviada pela assessoria de imprensa. No judiciário também chamou a atenção do apoio do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme Mendonça, Messias preenche os requisitos constitucionais, assim também cumprimenta o presidente da República por sua indicação. E ainda disse que daria o apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Já o grupo Mulheres Negras Decidem fez uma dura crítica ao presidente Lula. Nessa manifestação, o coletivo afirmou que o presidente escolheu ignorar a população negra que o elegeu, indicando Jorge Messias. Ainda diz o seguinte: a decisão repete um padrão histórico de exclusão pela 12ª vez desde a redemocratização. O Brasil se recusa a reconhecer a excelência, legitimidade e legado das mulheres negras. Repercussão política também foi imediata. O presidente do PT, Dinho Silva, afirmou que a indicação de Jorge Messias para o STF é uma escolha acertadíssima. O presidente Lula publicou uma foto com Jorge Messias no que parece ser o Palácio da Alvorada, claro, fazendo ali elogios a essa escolha. Sempre lembrando ainda que essa indicação deve ser publicada aí no Diário Oficial. E é claro que tem críticas da oposição. O líder da oposição no Congresso, por exemplo, o senador Isalci Lucas, afirmou que dessa vez o indicado não terá a bênção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A votação do Gonê, que teve o apoio de Davi e todo mundo, o Davi é importante nessa história porque ele é que indicou o Rodrigo Pacheco. Então, na votação do Gonê foram 4 votos de diferença, né? Eu acho que agora, com o Messias, a tendência é realmente ter um número muito menor, porque o Davi tem interesse em rejeitar para indicar o Rodrigo Pacheco, entendeu? Eu acho muito difícil passar, de qualquer forma. Também falei com a assessoria do presidente Davi Alcolumbre, que disse que ele não vai se manifestar sobre a escolha do presidente Lula, mas nesta semana, ao ser questionado por jornalistas, Alcolumbre disse o seguinte: tem que esperar, fazer o quê? Se eu pudesse, eu faria a indicação. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Vera, como é que está o humor de Davi Alcolumbre? Pois é, essa frase é muito emblemática, né, Débora? Se eu pudesse, eu faria a indicação. Davi Alcolumbre é esse tipo de político, ele não costuma esconder o que ele pensa, não costuma esconder os seus objetivos e quando ele está articulando a favor de uma coisa, ele deixa bem explícito. E nesse caso do nome do senador Rodrigo Pacheco para o Supremo, foi realmente uma coisa que ele encampou, uma candidatura que ele encampou, o que não é usual. Não é usual a Câmara e o Senado terem assim um candidato tão explícito
para vagas no Supremo Tribunal Federal. Eles fazem bastante isso, por exemplo, com o Tribunal de Contas. Tem, inclusive, indicações que são da Câmara e do Senado, mas no Supremo é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. E eu acho que essa reta final foi tomada por isso, o Lula tentando mostrar e deixar explícito que a prerrogativa era dele. Acho que ele se irritou um pouco com essa forma ali muito aberta com que o Alcolumbre estava advogando pela candidatura do Rodrigo Pacheco. Lula conversou com o Pacheco anteontem. E consta que não foi uma conversa muito boa, que o Pacheco também teria deixado ali patente a sua decepção, o seu descontentamento, quando foi comunicado, algo que todo mundo meio já sabia, que o preferido do Lula era o Messias. Pacheco não é como o Alcolumbre, ele tem um estilo um pouco diferente, ele é bem mais contido, bem menos ali emocional, né, passional, mas ele foi alguém que segurou muitas buchas em nome de uma proximidade que nem é histórica com o PT, pelo contrário, historicamente ele era alguém mais ligado à direita, mas fim do governo Bolsonaro, 8 de janeiro, foram algumas circunstâncias que o aproximaram do governo do PT, e ele segurou ali com mão firme, com pulso firme, a coisa de um monte de pedido de impeachment de ministros do Supremo. Então, ele e o Alcolumbre acalentavam ali, um mais de uma forma mais explícita e o outro mais nos bastidores, uma esperança de que talvez isso fosse ser reconhecido e que o Lula fosse entender que a ajuda que ele está tendo do Senado mereceria um reconhecimento, mas não foi o que aconteceu. Lula preferiu fazer uma indicação de bola certa, de alguém que é ligado a ele, ao PT, e que, portanto, não vai mudar de inclinação ao longo do caminho, porque isso acontece no Supremo, as maiorias são meio volúveis, elas vão se moldando ao sabor do governo de turno. E o cálculo que era feito no Palácio é que, se a oposição vencer no ano que vem a eleição, senadores que não são com DNA totalmente lulopetistas poderiam migrar para uma outra posição, por exemplo, uma posição de indulto ou de anistia aos condenados do 8 de janeiro e da trama golpista. Então isso falou muito alto na hora que o Lula teve de decidir. Acho que tem um problema claro de timing dessa decisão. A reação do movimento negro mostra, porque além de desagradar o Davi Alcolumbre, desagradou fortemente também aqueles que pregavam com justiça mais uma mulher e principalmente uma mulher preta no Supremo. E fazer isso no dia da consciência negra, aí é aquela total falta de um assessor para falar, olha, presidente, vamos deixar para outro dia um básico, assim, um conselho básico. No dia da consciência negra, mais um homem branco no STF. Essa frase está ecoando aí nas redes sociais a partir de ativistas do movimento negro. E é verdade, você tem razão, o humor de Davi Alcolumbre já fica claro nessa frase final que a Samantha trouxe. A pergunta deveria ter sido qual a disposição de Alcolumbre e do restante do Senado para conduzir Messias ao cargo, porque ele precisa passar por uma sabatina na casa. Alcolumbre deve articular alguma desaprovação? Como é que seria exatamente isso? Porque tivemos a situação do Gonê, foi aprovado por uma diferença de 4 votos. E tivemos a situação do André Mendonça, que se manifestou aí, a Samantha trouxe até uma manifestação bem surpreendente dele a favor do Gonê, e essa reação favorável se deve única e exclusivamente ao fato de ser mais um evangélico designado para o Supremo, mas quando o André Mendonça foi indicado, o Davi Alcolumbre era presidente da CCJ, e a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, e é a comissão na qual acontece a sabatina. E ele tinha lá uma questão qualquer com o André Mendonça, que na época era também advogado-geral da União e ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele segurou por meses, não marcava a sabatina. A Davi Alcolumbre é esse tipo de pessoa, bastante passional. E aí eu perguntei hoje para um senador, será que ele vai segurar por meses a indicação do Messias? E o que ele me falou me surpreendeu. Não, ele está dizendo que vai marcar logo, que o governo que se vire para conseguir os votos e que quando tiver registro de 41 senadores no plenário, ele vai abrir o painel. Ou seja, vai ser o contrário.
ele vai pôr aí um rito de correria para o governo se virar para acabar lá os votos. Então, pelo menos no primeiro momento, a reação foi essa, de lavar as mãos e falar, se vira, arruma os votos e eu vou pôr para votar o mais rápido possível. Vamos ver se vai seguir essa disposição, Débora, mas isso me chamou a atenção. Vingativo, hein? Ô Vera, vamos trazer um outro tema aqui que dominou a nossa primeira hora do Ponto Final, que foi esse incidente em Belém, um incêndio de grandes proporções, atingiu a Zona Azul, que inclusive está com os trabalhos suspensos. Leandro Gouveia está lá em Belém, traz mais informações ao vivo. Oi, Leandro, boa noite novamente. Débora, sem nenhuma perspectiva ainda de retomada nas negociações, a Zona Azul, que é justamente destinada para as delegações, não vai abrir antes das 8 da noite. Alguns observadores, ambientalistas com quem eu conversei, acham muito difícil que as negociações sejam retomadas hoje, mas não é impossível, até porque antes disso havia uma força-tarefa sem hora para acabar, desde segunda-feira, especialmente por causa da quantidade de assuntos para serem negociados por aqui. E era um dia em que se esperava que se publicasse um texto sobre as partes mais polêmicas das negociações, incluindo o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, que está sofrendo muita resistência. Sobre o incêndio, a linha de investigação principal é um curto-circuito em um micro-ondas. Naquela carta que a ONU enviou aos governos federal e do Pará na semana passada, por causa da invasão de manifestantes, a entrada da Zona Azul, também tinha um alerta sobre segurança por causa da exposição elétrica. E o ministro do Turismo, Celso Sabino, estava por aqui na hora do esvaziamento da Zona Azul. Eu perguntei para ele se mais esse problema não era ruim para a imagem da COP. Ele primeiro ressaltou os pontos positivos da conferência, que de fato são muitos, mas ele minimizou o incêndio. Eu penso que aqui os ouvintes da CBN, eu acho que boa parte vai concordar comigo. Então vai ser um celular que pegou fogo numa tomada que vai comprometer o sucesso dessa COP até aqui. Ele cita celular porque também é uma das hipóteses que está sendo aventada, apesar de não ser a principal linha de investigação do Corpo de Bombeiros. Ele ressaltou também que a lona que cobre o pavilhão tem uma proteção contra incêndio, que isso não permitiu que o fogo se alastrasse. O prefeito de Belém, Igor Normando, publicou um vídeo dizendo que a COP30 continua e Belém vai continuar voando e sendo exemplo para todo mundo. O governador do Pará, Helder Barbalho, publicou uma nota ressaltando o rápido trabalho dos bombeiros, que apagaram o fogo em 6 minutos e que a ONU é responsável pela gestão do espaço. A organização da COP, Débora, divulgou que 13 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça. Obrigada, Leandro Gouveia, pelas informações. A Nicole Gomes trouxe aqui mais cedo uma informação oficial de que o incêndio poderia ter começado a partir de um aparelho de micro-ondas. Várias coisas foram aventadas, né? Então, agora, neste momento, a possibilidade é que tenha começado, de qualquer forma, uma sobrecarga, né? No sistema elétrico, na estrutura elétrica do evento. Agora, Vera, o governo está minimizando o impacto disso na imagem da COP, na imagem do Brasil. O que você acha sobre isso? É evidente que tem impacto, Débora. Se você fizer uma breve busca nos principais sites, principais jornais do mundo, isso está com grande destaque, justamente pela simbologia. É fogo no meio da Amazônia, na COP, quando se discute justamente a mitigação, a adaptação à emergência climática. Então, é evidente, é óbvio é óbvia a leitura, né, de uma contradição, de um choque ali entre o que se está discutindo na cúpula, com muitas dificuldades, inclusive, de obter consensos, e essa imagem de tudo pegando fogo, do fogo lambendo o pavilhão. E também fica evidente que houve um grande grau de improviso nas instalações, inclusive em detrimento da segurança, porque aconteceu um curto-circuito, provavelmente por sobrecarga, e isso muito provavelmente se deve ao fato de que as coisas estavam ficando prontas na véspera ali da abertura da cúpula de chefes de Estado
uma semana antes da abertura oficial da COP. Tinha um monte de pavilhão que ainda não estava pronto, não estava entregue, um monte de stand, etc. E isso, durante toda a preparação dessa COP em Belém, foi um motivo de preocupação, o fato de que as coisas estavam demorando a ficar prontas. E aí tem o jogo de rua tradicional, o governador falando que a responsável é a ONU, etc., Isso que é um clássico, né? Que a gente sempre vê em momentos assim. ONU que já tinha reclamado na semana passada, né? Da segurança do evento, porque houve manifestações, e também da infraestrutura. Tinha goteira, tinha banheiro que não funcionava, e o Ronaldo Santos, nosso repórter lá de Belém, relatou aqui mais cedo, agora eu não me lembro exatamente se era no stand onde pegou fogo, acho que não. Mas um dos stands, uma régua cheia de tomadas. Tudo que o Corpo de Bombeiros diz que é pra gente não fazer, né? Porque isso traz sobrecarga. A gente não sabe como é que esse micro-ondas estava ligado, mas enfim, indícios de que poderia haver uma sobrecarga, nós já tínhamos. E quem está aproveitando isso é a oposição. A Ana Carolina Tomé está em Brasília e tem mais informações sobre isso. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para os ouvintes. Após o incêndio na Blue Zone da COP30, a oposição aproveitou para politizar esse incidente. Congressistas decidiram atacar o governo Lula e aliados, além de apontarem para os gastos com o evento internacional promovido pelas Nações Unidas. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, criticou a situação, chamando o incêndio de vergonha internacional e um reflexo da desorganização do governo federal. A crítica foi feita nas redes sociais. Já o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, criticou o governo e a organização do evento. As imagens do incêndio escancararam um evento completamente despreparado, mal planejado, conduzido de forma irresponsável pelo governo federal. Uma conferência internacional que já consumiu quase R$1 bilhão, cercada de denúncias de superfaturamento, preços abusivos, falta de água, desorganização e irregularidades apontadas pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Olha, não conseguiram garantir nem o básico, segurança para o público. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que vão culpar o aquecimento global diretamente dos Estados Unidos e prestes a perder o mandato por faltas. O deputado Eduardo Bolsonaro escreveu nas redes que todas as críticas à COP têm razão, sem água, sem energia, sem saneamento básico, sem segurança e agora com fogo. Além dele, quem também se manifestou foi o deputado Nicolas Ferreira, que classificou o incêndio como representativo. No X ele escreveu: o maior recorde de queimadas na Amazônia foi no governo Lula. Por outro lado, Débora, o ex-ministro da Comunicação Social da Presidente da República, o deputado Paulo Pimenta, do PT, disse que a situação não depende de planejamento, pois trata-se de um imprevisto, um incêndio que está sujeito a acontecer. Eu acho que isso é uma situação imprevista, né? Que não, com certeza não revela falta de planejamento, de organização. Um evento muito grande como esse, que tem agora que ser apurado. A responsabilidade. Mas querer politizar isso é fora de propósito, não. Não é um dia escolhido, não foi um dia escolhido para acontecer isso. Aconteceu como fatalidade. E tem agora que ser apurado a responsabilidade. Se houve algum erro, e à medida que tem ocorrido algum erro por parte do que foi contratado para cuidar dessas questões, as pessoas têm que responder por isso, não. O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a estrutura da COP30 em Belém é feita de material anti-chamas e minimizou, afirmando que o incêndio poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo. Volto com você. Obrigada, Ana, pelas informações. Agora, Vera, se foi uma sobrecarga elétrica, não dá para dizer que foi imprevisto, que foi fatalidade, né? A gente já esperava que a oposição fosse utilizar o evento, o incidente, para criticar o governo, e o presidente Lula ainda não se manifestou. Ele que voltou ontem a Belém justamente para tentar destravar as negociações, né? Exato, tem uma dose de natural politização e é do jogo, mas tem também uma boa dose de desinformação aí na fala da oposição, né? Dizer que o maior número de queimadas na Amazônia ocorreu no governo Lula é desconhecer as estatísticas que mostram que o desmatamento e as queimadas têm caído ano a ano nos últimos anos depois do governo Bolsonaro, aí sim, quando a coisa ficou ali sem nenhum controle, porque as estruturas de comando e controle foram totalmente desmontadas, né?
Muito bem, a gente faz o intervalo. Viva a Voz de volta e Ana Carolina Tomé também de volta de Brasília, dessa vez para falar sobre a situação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Oi, Ana. Oi, Débora. A Justiça Federal decidiu manter Daniel Vorcaro preso. O dono do Banco Master está detido desde a noite de segunda-feira e a defesa já entrou com pedido de habeas corpus. Mas nesta quinta, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, negou, em sede de liminar, o pedido para que o dono do Banco Master seja colocado em liberdade. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela turma, um órgão colegiado, mas ainda não há data. Enquanto isso, o Vorcaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, 2 dias após a operação. A Polícia Federal atualizou as apreensões feitas nas buscas contra os executivos do banco. Já foram apreendidos mais de 230 milhões de reais em bens, entre eles carros de luxo, relógios, joias e obras de arte. Só a aeronave de Daniel Vorcaro é avaliada em 200 milhões de reais, segundo os investigadores. Ela seria usada pelo banqueiro para fugir para a Europa. A PF, Débora, segue aprofundando as investigações e pode avançar até no meio político. Mas, em outra frente, o Ministério Público de Contas pediu que o Tribunal de Contas da União apure se houve omissão do Banco Central na fiscalização e supervisão do Banco Master. Na representação, o subprocurador Lucas Furtado afirma que é preciso verificar se houve falhas ou negligências que possam ter contribuído para a situação atual e prejuízos aos investidores. O subprocurador ainda quer saber se há um risco sistêmico no sistema bancário decorrente da liquidação do Master. O Ministério pede o acompanhamento do processo de liquidação do Master, a proposição de medidas para fortalecer o sistema de fiscalização bancária, a realização de uma auditoria do Banco Central e, se confirmada alguma irregularidade, pede ainda a responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos. Volto com você. Obrigada, Ana, pelas informações. Agora, Vera, você acha que deve demorar para essas investigações avançarem e chegarem ao meio político? Qual é a expectativa, o termômetro em relação a isso em Brasília? Eu acho que demora, Débora, principalmente porque essas são ligações que deixam menos rastro do que a dos prejuízos econômicos e financeiros propriamente ditos. Eu acho que o que vai aparecer em maior monta e mais rapidamente são os negócios com estados e municípios. Esses eu acho que tendem a começar a pipocar aqui e ali, e os valores vão ser bem superiores ao que se tem por enquanto, né? A gente sabe a do Rio Previdência, que a própria entidade estimou em 960 milhões de reais, ou seja, muita coisa, com prejuízo aí para os beneficiários, para os segurados, e eu acho que, como esse, outros rombos aí em crédito consignado, previdência de estados e municípios vão aparecer, e isso vai ser um problema para esses governadores e esses prefeitos. Então, esse eu acho que é um caso que tende a avançar, assim como a apuração da super obscura negociação do Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Esses meandros, que também envolvem questões políticas, como você me perguntou, esses eu acho que tendem a aparecer mais rapidamente a partir dos depoimentos, tanto do Vorcaro quanto dos outros que foram alvo dessa fase da operação da Polícia Federal, principalmente quando o ex-presidente do BRB for ouvido também e tiver de prestar contas quanto ao fato de que todas as garantias oferecidas ali pelo BRB, pelo Master, pareciam fraudulentas, forjadas e não paravam de pé. Então, eu acho que essas são as frentes que primeiro vão ter desdobramentos nessas próximas semanas. Você citou Rio Previdência? Gabriel Freitas tem mais informações do Rio de Janeiro. Oi, Gabriel, boa noite.
Boa noite, Débora, Vera, boa noite a todos. O estado do Rio de Janeiro foi impedido de receber repasses extras da União e de contratar empréstimos com bancos públicos. A razão dessa restrição tem a ver com o Rio Previdência, que é o fundo responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões de cerca de 235 mil servidores estaduais. E também com suspeitas de investimentos feitos no Banco Master e em instituições ligadas a ele. O Ministério da Previdência, que fiscaliza como os estados administram os recursos da Previdência, apontou 2 problemas no Rio Previdência. O primeiro foi que alguns investimentos do fundo não seguiram as regras definidas pelo Conselho Monetário Nacional, que determina como o dinheiro da Previdência deve ser aplicado com segurança. Essas falhas apareceram nos relatórios que mostram onde o fundo está colocando os recursos. E o segundo problema, Débora e Vera, foi de ordem burocrática. O relatório do mês de setembro foi entregue sem a assinatura digital do presidente do fundo, e também do gestor responsável pelos investimentos. Sem essas assinaturas, o documento não tem validade formal. Por causa desses 2 pontos, o Rio perdeu, portanto, o certificado de regularidade previdenciária, que expirou no dia 5 de outubro e não foi renovado. Sem esse certificado, o Estado fica automaticamente impedido de receber recursos voluntários da União e também de obter empréstimos com bancos federais. O governo estadual diz que a situação não afeta as finanças no momento, já que não estava contando com esse tipo de recurso no orçamento atual. Mesmo assim, o episódio chama atenção, especialmente porque logo depois da perda do certificado, o Tribunal de Contas do Estado apontou possíveis irregularidades em investimentos do Rio Previdência, no Banco Master e em gestoras e corretoras associadas ao grupo. Segundo o TCE, essas aplicações somariam 2 bilhões e 600 milhões de reais. O Rio Previdência rebateu, dizendo que o valor investido foi de 960 milhões de reais e que todas as operações seguiram as normas legais. O fundo também nega qualquer irregularidade nessas aplicações. Débora. Obrigada, Gabriel Freitas, pelas informações. Agora, Vera, esse episódio de que forma pode impactar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, porque ele estava, segundo ele mesmo, colhendo frutos, depois da operação contra o Comando Vermelho, inclusive estava até questionando por que ele não estava aparecendo nas pesquisas de intenção de voto e tal. Pois é, vai impactar, porque foi uma negociação feita na gestão dele e que poderá resultar em prejuízo para o fundo de pensão e para os seus segurados e beneficiários. Então, certamente poderá impactar, Débora. Ainda vai ter que ficar esclarecido qual foi o passo a passo que levou à contratação do Master para esse fim e qual é esse valor do rombo. Você veja que tem um gap enorme entre uma estimativa e o que a própria instituição admite que foi investido. Então, essa é uma investigação que ainda vai ter muito desdobramento e com enorme potencial de desgaste para o governo do estado e para o governador, particularmente. Vamos fazer mais um intervalo? Na volta tem Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo, em Brasília. Estamos de volta com o Viva Voz, são 6h48 e já está na linha com a gente o Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vera, boa noite, Débora, e boa noite aos ouvintes. Boa noite. Pois é, Tiago, se você, assim como eu, pensou, bom, amanhã é feriado, vai ser um plantão tranquilo, se enganou redondamente, porque o presidente escolheu o feriado para fazer uma indicação que já estava aí aguardada há bastante tempo do ministro, advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Como que isso repercutiu aí em Brasília e quais as primeiras implicações dessa notícia que era dada como certa, mas não hoje, não nesse momento, né? Pois é, tá tranquilo para o jornalista estar de plantão hoje e amanhã, né, Vera? Porque a gente tem Messias, né, que foi indicado, incêndio na COP, a gente tem também o caso do Banco Master, enfim, as notícias não param.
Mas é o seguinte, falando sobre o Messias, essa decisão do presidente Lula de indicar o seu advogado-geral da União, ela vai abrir um novo capítulo ali na relação do Planalto com o Senado, né? Que é a casa que precisa aprovar o nome do Messias para ir para o Supremo Tribunal Federal. O Lula, ele sabe que ele está contrariando a preferência explícita de boa parte dos senadores que prefere o ex-presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, que é amigo e aliado próximo também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas mesmo assim, Lula foi lá, decidiu manter o critério que ele vem adotando no terceiro mandato dele, ou seja, de colocar alguém muito próximo a ele no Supremo, né, como ele fez ali com o ministro Cristiano Zanin, e dobrou a aposta, né? E é uma escolha que o presidente faz que vai estabelecer um limite claro ali da divisão de forças entre o Executivo e o Congresso. O Lula, antes de fazer isso, ele ficou testando o terreno, né? Demorou um tempo ali para indicar o nome do Messias, né? Os fatos do noticiário também não ajudaram, ele acabou protelando essa decisão, mas nesse período ali ele botou uma tropa de choque no Senado para começar a colher impressões. E o retorno que esses senadores, os líderes do governo deram para o presidente, falaram assim, olha, presidente, o terreno está bem complicado, mas acho que dá para passar, né? E um recado nesse sentido foi com a aprovação do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, na recondução do cargo, que foi uma margem super estreita, né? Paralelo a isso, o Messias também vinha trabalhando ali para amolecer o coração dos parlamentares, né? Ele vinha trabalhando junto às lideranças evangélicas para fazer essa interlocução com alguns parlamentares, né? Sobretudo ali de centro-direita, e também ele vinha fazendo uma manifestação num tema que é muito caro para o Senado, que são as emendas PIX, né? Ele vem dizendo, vem defendendo a legalidade das emendas PIX, né? Para dar uma piscadinha ali para os senadores antes de passar pela sabatina. Mas o fato é que essa vai ser a primeira vez que o Lula vai testar o seu poder de fogo no Senado. Assim, todos os nomes que foram indicados pelos presidentes da República foram aprovados, exceto um deles, mas isso lá em 1894, no governo Floriano Peixoto. Mas o Lula também é experiente em indicar nomes para o Supremo, né? Ele sabe onde ele está pisando e vai ter que achar um jeito ali de convencer os parlamentares a aprovar o nome do Messias. O que acontece é que eu acho que essa fatura vai ficar cara para o presidente, viu, Vera? Pois é, Tiago. Agora, o que isso tem a ver, de que formas pode impactar a discussão do PL antifacção, que está onde? No Senado. Olha, Débora, esse é um momento delicado para o governo pedir qualquer coisa para o Senado, né? Mas o governo vai ter a cara de pau ali de insistir nessa mudança do projeto de lei antifacção, né? Que tem como objetivo aí estabelecer um novo marco legal de combate ao crime organizado. Vale lembrar que essa proposta ela foi aprovada com uma ampla margem na Câmara, né? Trazendo uma derrota assim super dolorida para o governo. Mas o Palácio do Planalto está insistindo realmente ali em fazer algumas mudanças e retornar o texto original que foi enviado pelo próprio governo, né? E por isso o governo vai insistir muito ali no confronto, falando que a versão atual, né, que já passou por muitas mudanças e tal, ela acaba enfraquecendo a Polícia Federal, porque esse é um tema sensível, que pega ali nas pessoas, né? E também o governo conta ali com a mão amiga do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para mudar um pouco ali o curso do Rio nessa proposta. Só que a escolha do Messias não ajuda muito, né? E gera esse climão que pode respingar diretamente nessa tramitação do projeto, né? O Planalto sabe que o relator ali do projeto, o senador Alessandro Vieira, é um parlamentar que tem histórico de atuar com independência. Mas quem o escolheu foi o Davi Alcolumbre. Então o governo vai ter que bater ali na porta da Alcolumbre e pedir apoio para ele. Um sinal desse mal-estar, inclusive, já foi dado hoje, viu? Porque hoje o próprio Alcolumbre anunciou que vai pautar um tema que é bomba ali para o governo, né? Ele disse que vai colocar em votação na próxima terça-feira um projeto sobre a previdência de agentes de saúde e que pode ter um impacto bilionário ali para os municípios e para a União, deixando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de cabelo em pé, né? Então, vamos ter cenas aí bem
complicadas nos próximos dias, né? E vamos ter um climão aí entre Planalto e Senado. A gente vai acompanhar para ver se o presidente dobra a aposta ou se ele vai dar um jeitinho ali de convencer os parlamentares a entrar na zona de interesse do Planalto. É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas, diretor da sucursal de Brasília do Jornal Globo. Obrigada por hoje, Thiago, bom plantão aí para vocês. Obrigado, Vera, obrigado, Débora, bom plantão pra gente e que venham as notícias, né? Boa noite aos ouvintes também. Com certeza. Obrigada, viu, Bronzato? Até. Vera, já vou me despedir de você, mas antes da gente encerrar o Viva Voz, só queria trazer uma informação trazida agora pelo portal G1, que os Estados Unidos retiraram as tarifas de 40% de alguns produtos brasileiros. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse tema. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.